Olá pessoal, boa tarde. É uma alegria estar com os irmãos em mais um EBD, onde podemos estar aprendendo mais da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Vitor Monteiro e sou professor de adolescentes da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos continuar estudando o panorama do Novo Testamento. Na aula passada, nós estudamos o livro de 1 Tessalonicenses. E hoje vamos continuar estudando o livro de Tessalonicenses, mas agora a segunda carta aos Tessalonicenses. Para começarmos a aula de hoje, vamos relembrar algumas coisas que falamos na aula passada, pois para entender a segunda carta aos Tessalonicenses, precisamos entender um pouco sobre como era a cidade de Tessalônica, como é que eram os cristãos daquela cidade. E algumas dessas coisas já comentamos na aula passada, mas vamos recapitular hoje. Bom, a cidade de Tessalônica, que foi a cidade que Paulo escreveu a carta, que era uma cidade bem grande, e ela era considerada também uma cidade cosmopolita, ou seja, tinham diversas pessoas de diversas nacionalidades, diversos cantos do mundo daquela época, naquela cidade. Nós encontrávamos gregos, romanos, germânicos, entre outros povos morando naquela cidade. Ela estava localizada na Macedônia, onde hoje atualmente é a Grécia, e ela era uma cidade importante para o evangelho chegar, pois, como sabemos, ela era uma cidade muito grande e lá tinha um grande comércio marítimo, ou seja, esse comércio marítimo poderia ajudar a espalhar ainda mais a palavra de Deus e o cristianismo pelo mundo. E também, não somente isso, existia uma grande estrada que passava por lá, chamada Via Egnácia, que era uma grande estrada do Império Romano, e essa estrada também poderia ajudar a espalhar o evangelho por todos os cantos da terra. E uma outra coisa que nós sabemos, 1 Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu. E por que Paulo escreveu a carta de 1 Tessalonicenses? Bom, ao vermos a história em Atos, lá pelo capítulo 16, 17 de Atos, vai contar que Paulo passou a Tessalônica, mas ele só conseguiu passar apenas 3 semanas naquela cidade e teve que fugir daquela cidade para outra cidade, pois havia uma grande perseguição dos judeus. E os judeus queriam matar Paulo, então Paulo ele não conseguiu passar muito tempo, ele passou apenas 3 semanas naquela cidade. E então Paulo, após um tempo, resolve enviar Timóteo para ver como é que a igreja estava. Timóteo volta com boas notícias, volta dizendo que a igreja continua firme, mesmo Paulo só passando 3 semanas lá, a igreja perseverou e continuou firme. E então Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, elogiando, encorajando eles a permanecerem na fé, e também tirando algumas dúvidas que a igreja tinha acerca da volta de Jesus Cristo. E assim Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses. Estima-se que a sua segunda carta, que é a carta que nós vamos estudar hoje, não foi escrita também numa época muito posterior. Muitos estudiosos apontam que ela tenha sido escrita no intervalo de 6 meses a 1 ano, após a primeira carta aos Tessalonicenses ter sido escrita. E por que Paulo escreveu essa carta? Bom, ao que tudo indica, a perseguição em Tessalônica aumentou, contanto que ao analisarmos o primeiro capítulo, Paulo ele exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé, mesmo perante as perseguições. E também Paulo escreveu sobre a volta de Jesus na primeira carta. Mas muitas dúvidas continuaram na cabeça dos cristãos de Tessalônica acerca da volta de Jesus.
Muitos já estavam temerosos e receosos com essa volta. Então, Paulo, mais uma vez, escreve falando sobre a volta de Jesus. Um terceiro motivo de Paulo ter escrito essa carta, ele precisava exortar os tessalonicenses acerca do sustento próprio. Surgiu algum problema na igreja, com alguns membros da igreja, que estavam tendo uma vida ociosa. Então, Paulo também escreve para tentar dar esse puxão de orelha e corrigir a igreja nesse aspecto. Então, podemos dizer que os propósitos da carta de 2 Tessalonicenses eram encorajar os crentes perseguidos, esclarecer e corrigir dúvidas acerca da vinda do Senhor e exortar os tessalonicenses acerca do sustento próprio. Apresentado este contexto, apresentado toda essa introdução à carta de 2 Tessalonicenses, quais são as lições que nós podemos aprender com essa carta? Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar para a nossa vida atual com os tessalonicenses? A primeira verdade que eu queria apresentar para vocês na aula de hoje é que com o livro de Tessalonicenses, com a segunda carta aos Tessalonicenses, nós somos exortados a perseverar mesmo diante das dificuldades. Se você está com a sua Bíblia, abra comigo em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Vamos ler juntos. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Como eu falei, a cidade de Tessalônica era uma cidade que sofria muito com perseguições. Paulo só conseguiu passar 3 semanas naquela cidade e teve que fugir, senão ele poderia ser morto. E ao que tudo indica, as perseguições teriam aumentado. O capítulo 1 da carta de Tessalonicenses, se você estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar mais versículos, aponta que era uma igreja que passava pela perseguição, por dificuldades, por tribulações, mas eles perseveravam e continuavam na sua fé. Me chama a atenção nesse versículo, que eles falavam que eles perseveravam. E o que significa perseverar, Perseverar é justamente persistir, permanecer, insistir com alguma coisa. Hoje, na nossa sociedade, nós vivemos numa sociedade que as coisas se tornam tão descartáveis. Relacionamentos são descartáveis. Se você pegar, por exemplo, a taxa de divórcio da atualidade, eu não sei qual é esse dado, mas com certeza é 10 vezes maior, 5 vezes maior do que há 30, 40, 50 anos atrás. E até em coisas mais simples, por exemplo, uma geladeira. Você comprava uma geladeira antigamente, ela durava 10, 20, 15, 30 anos. Hoje, você compra uma geladeira, algum utensílio doméstico, dá 5 anos. Já começa a se tornar descartável. Não são coisas que permanecem, são coisas descartáveis. Esta é uma cultura que a modernidade tem trazido. Um filósofo chamado Zygmunt Bauman, ele fala que nós vivemos numa sociedade líquida. Por quê? Por que é uma sociedade líquida? Imagina um copo d'água. Se eu pegar um copo d'água e jogar ele no recipiente quadrado, a água ela pega e muda a sua forma. Ela estava no recipiente cilíndrico, quando ela vai para o recipiente quadrado, ela fica quadrada. Então, essa é a nossa realidade. As pessoas, se uma coisa não der certo, não tentam consertar, mas elas jogam fora, vão lá e compram outra. Essa é a nossa realidade. E sem dúvida, essa percepção e essa visão de mundo acaba afetando a nossa fé.
Mas nós somos desafiados a permanecermos firmes na nossa fé, mesmo numa sociedade tão volátil, tão líquida, que muda tão facilmente. Os tessalonicenses, eles perseveravam, eles permaneciam, e ainda existia uma coisa a mais. Eles permaneciam mesmo perante as perseguições. A igreja de Tessalônica tinha tudo para desistir, mas eles permaneciam. Hoje nós vemos tantos cristãos que nem sofrem perseguição, mas se afastam da igreja, não permanecem, não se esforçam, não lutam por sua fé. Realmente precisamos perseverar, precisamos permanecer firmes na igreja, firmes nos caminhos do Senhor. Igual os tessalonicenses permaneciam, por mais que passassem por dificuldades, eles estavam lá. Muitas pessoas, quando passam por um momento difícil em suas vidas, elas não entendem por que estão passando isso e simplesmente descartam a religião, descartam Deus e falam: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Eu não aceito. E simplesmente se afasta da religião. Então nós precisamos realmente ter essa visão, assim como os tessalonicenses tinham, uma visão que permanece, que persevera na fé, mesmo perante a perseguição. Além disso, nós precisamos perseverar perante as dificuldades da vida, pois a perseverança nessas situações comprovam que nós pertencemos ao reino de Deus. Olha o que diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. A continuação do outro versículo que nós lemos. Elas, as perseguições e tribulações, dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, como saber se você é realmente um cristão de verdade? Como saber se algo, por exemplo, eu tenho um relógio aqui. Como eu posso saber que esse relógio é de uma marca original? Bom, ele já vem escrito aqui a marca dele. Ele veio, se eu pegar aqui embaixo, tem uma marca dizendo que ele é original. E como nós sabemos que uma pessoa é cristã de verdade? Como sabemos que uma pessoa é verdadeira seguidora de Jesus? Nós sabemos que uma pessoa é cristã de verdade quando ela persevera mesmo perante as dificuldades. Mesmo quando ela passa por um momento difícil na sua vida, mesmo quando ela é até perseguida por ser cristã, mas ela não abre mão de sua fé, de seus valores, de seus princípios, e continua perseverante na fé. A perseverança mostra que nós pertencemos ao reino de Deus. E é isso que Paulo fala aos Tessalonicenses. Muito bem, por vocês perseverarem na fé, vocês provam que realmente pertencem ao reino de Deus. Um outro aspecto ainda, falando sobre perseverarmos na perseguição, nas dificuldades, é que a justiça contra os perseguidores não vai vir da nossa parte, mas sim de Deus. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos de 8 a 10. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Muitas vezes nós queremos fazer a justiça com as próprias mãos. Nós queremos fazer mal
para as pessoas que nos fizeram mal, para as pessoas que nos colocaram numa situação de dificuldade. Mas essa justiça não cabe a nós. É isso aqui que Paulo fala em sua carta, abordando esse tema das perseguições. Não são vocês que devem se revoltar contra os seus perseguidores. E talvez na cabeça de muitos cristãos daquela época pudesse falar: não, nós temos que pegar em armas e criar uma rebelião contra os romanos, contra os judeus. Mas o reino de Deus nunca vai ser implementado à base da força, à base da revolta, à base da vingança. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar o nosso inimigo. E esse é um desafio muito grande para nós. Amar as pessoas, mesmo aquelas que te fazem mal, mesmo aquelas que te colocam numa situação difícil. E nós sabemos que Deus é um Deus justo. Então, as pessoas que nos fizeram mal, um dia vão pagar por todo o mal que fizeram. Não cabe a nós fazermos o mal para essa pessoa. E por último, mas não menos importante, ainda falando sobre perseverar nas dificuldades, nas tribulações, uma coisa muito importante que Paulo faz nessa carta, que nós precisamos orar pelos cristãos perseguidos, pelos cristãos que estão passando dificuldade. Hoje nós sabemos que existem diversos cristãos que passam por perseguição na China, na Coreia do Norte, na Somália, Afeganistão, tantos países que cristãos passam por perseguição ferrenha e severa. E é muito importante que nós oremos por eles. Olha o que Paulo fala no final do seu primeiro capítulo na carta de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11. Consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que Deus os faça digno da vocação, e com poder cumpra o bom propósito e toda obra que procede da fé. Então, Paulo orava pelos Tessalonicenses. Paulo orava para que eles se mantivessem firmes na vocação que eles receberam. Nós precisamos orar por nossos irmãos que estão passando por dificuldade, que estão passando por perseguições. Qual foi a última vez que você orou por algum país perseguido, por algum missionário? Qual foi a última vez que você foi atrás de se informar sobre isso? Sobre essa outra realidade que parece tão distante de nós, mas que ainda acontece. Precisamos orar pelas pessoas que estão em dificuldade. Uma segunda verdade que nós podemos aprender com a segunda carta aos Tessalonicenses é que nessa carta nós somos alertados sobre o dia do Senhor. O capítulo 2, o capítulo 1, ele fala sobre a perseverança perante as perseguições, e o capítulo 2, Paulo vai abordar justamente sobre a volta de Jesus. E com certeza, inclusive, este é um assunto muito abordado nessa carta. Mais de um terço da carta de 2 Tessalonicenses aborda a escatologia. O que é a escatologia? É justamente essa palavra referente à volta de Jesus, né? É o estudo da volta de Jesus, a escatologia. E Paulo, ele levanta algumas questões que ainda se fazem muito presentes. Uma primeira questão que Paulo levanta sobre a volta de Jesus nessa carta, e que nós precisamos ficar atentos e alertas, é que nós não podemos cair literalmente em fake news acerca da volta de Jesus. Inclusive eu já falei sobre
sobre isso um pouco na aula passada, porque Paulo também fala sobre isso em 1 Tessalonicenses. Mas nessa carta, Paulo ele é mais enfático ainda, pois, ao que tudo parece, Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, né? E este assunto sobre a volta de Jesus ainda ficou muito vivo na igreja. E apareceram muitas pessoas que diziam: não, Jesus já voltou, Jesus, vocês foram deixados para trás, Jesus já está aqui. E isso criava um grande temor e medo e inquietação nos Tessalonicenses. Mas Paulo fala assim, no capítulo 2, nos versículos 2 a 3. Se você tem sua Bíblia, acompanhe comigo. Não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por casta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nós vemos que realmente existia um grande clima de temor, de tensão. Alguns tessalonicenses já achavam que Jesus poderia ter voltado. Existiam muitos falsos ensinamentos perante isso. Até talvez algumas cartas que supostamente foram escritas por Paulo falando que Jesus já teria voltado. E ainda eles criam muito nessa volta iminente de Cristo por causa das perseguições que eles sofriam, né? No ambiente de perseguições eles não viam a hora de Jesus Cristo voltar para as perseguições cessarem. E tudo isso, toda essa atmosfera criava um ambiente de tensão, um ambiente de medo. Mas Paulo fala: olha, não se deixem abalar tão facilmente. Não fiquem com medo, pois realmente ninguém sabe quando Jesus vai voltar e ainda vai vir muitas coisas. Vai vir um tempo de apostasia, vai vir o anticristo, que ele fala um pouco mais também nesse segundo capítulo. E hoje nós vemos um pouco disso também. Muitos cristãos, ao invés de se alegrarem com a volta de Cristo, de se alegrarem, eles ficam com medo, ficam receosos, porque escutam falsas notícias, escutam falsas profecias sobre a volta de Jesus Cristo. E isso tudo cria um sentimento de angústia perante a volta de Jesus. Ao invés de ser um sentimento alegre, ao invés de ser um sentimento de felicidade, de expectativa, de boa expectativa, cria um sentimento de preocupação, de tensão. Você que é um cristão de verdade, você que está vivendo uma vida que agrada a Deus, não deve temer a volta de Jesus Cristo. As únicas pessoas que devem temer a volta de Jesus Cristo são aquelas que não têm um relacionamento com Deus. Mas uma vez que você já foi salvo e perdoado por Cristo e você vive uma vida que agrada a Deus, você não deve se preocupar com isso. Claro, você precisa manter uma postura de vigilância, de sobriedade, de fuga do pecado. Mas o que estava acontecendo aqui é que muitos cristãos estavam com medo da volta de Jesus. E nós cristãos temos que ter em mente que realmente um dia virá a dificuldade, um dia virá um anticristo, mas ele será vencido. Por isso que nós não devemos ter medo da volta de Cristo, mas sim ter uma expectativa, uma esperança. Então Paulo desafia os Tessalonicenses a isto, a ter uma esperança na volta de Cristo e não medo. Por último, com a carta de 2 Tessalonicenses, nós somos exortados a combater a ociosidade.
Este era um problema que provavelmente a igreja de Tessalônica estava enfrentando. Olha o que diz no capítulo 3, versículo 6. É justamente esse capítulo que Paulo vai trabalhar sobre esse tema, né? A carta de Tessalonicenses ela é bem dividida. No primeiro capítulo fala sobre ser perseverante nas perseguições. No segundo capítulo, Paulo vai falar sobre acerca da volta de Jesus. E no terceiro capítulo, ele vai falar justamente sobre nós não termos uma vida ociosa. E olha o que fala o versículo 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que receberam de nós. Então, ao lermos esse versículo, nós vemos que os tessalonicenses, alguns membros da igreja de Tessalônica, estavam tendo problemas porque estavam vivendo uma vida ociosa, uma vida sem trabalho. E Paulo exorta os tessalonicenses a não viverem dessa maneira. Alguns estudiosos, levantam dois principais motivos ou duas principais explicações para essa vida ociosa. A primeira delas é que muitos cristãos podiam pensar: Jesus está voltando logo, para que eu vou trabalhar, para que eu vou cuidar da minha vida, para que eu... E largava os seus empregos. Mas uma outra segunda aplicação também é que na época de Paulo existia um costume romano chamado patronagem. E o que era exatamente essa patronagem? É que algumas pessoas se tornaram não trabalhavam, mas elas se tornaram verdadeiros assistentes pessoais das pessoas mais ricas da cidade. E elas se tornavam meio que, às vezes, tipo um garoto de recados. Uma pessoa falava, tipo, e essas pessoas passavam algumas tarefas para essas pessoas realizarem para eles. Só que muitas tarefas destas eram algumas coisas moralmente questionáveis. E era um jeito ocioso de se viver, porque eles não tinham um trabalho regular, não tinham um trabalho físico, era uma coisa muito esporádica, e muitas vezes eles faziam coisas moralmente inadequadas. Como, por exemplo, um patrão, por isso que era patronagem, poderia chegar para um membro da igreja de Tessalônica, um cristão, e chegar: estou precisando que você traga uma prostituta para mim. E aí ele ia lá e arranjava uma prostituta e ganhava um dinheirinho por causa disso. Alguns estudiosos apontam que Paulo poderia estar se referindo a essa prática de patronagem nesse contexto dessa carta. Porque, inclusive, no capítulo 3, nos versículos 11 e 12, diz assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam intrometendo-se na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Essa questão de se intrometer na vida alheia, fazer favores para as outras pessoas ilícitos, que não condizem com a palavra de Deus, seria justamente essa referência à prática de patronagem. Bom, ao certo nós não sabemos se realmente eram pessoas que largavam trabalho na expectativa que Jesus estava voltando, ou se era por causa dessa prática de patronagem. A verdade é que muitos cristãos de Tessalônica eram cristãos acomodados, que viviam uma vida ociosa, que não buscavam trabalhar, que não se esforçavam. E nós sabemos que Deus, ele instituiu o trabalho. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem precisa trabalhar. Até mesmo antes do pecado entrar no mundo, Adão já trabalhava. Deus deu, por exemplo, ao trabalho de Adão sair nomeando todas as espécies de animais que existiam. A questão é que depois do pecado, o trabalho ficou uma tarefa árdua, pesada. Mas nós precisamos trabalhar, não podemos
ser uma pessoa ociosa, uma pessoa acomodada. Muitos jovens atualmente hoje não querem sair da casa dos pais, pois afinal tem tudo em casa. Nós precisamos sair dessa vida de acomodação. E é isso que Paulo ele estimula aos Tessalonicenses a saírem dessa vida de ociosidade, a sair dessa vida que não faz nada, a sair dessa vida acomodada, a ter uma vida que realmente se esforça, que realmente trabalha. E por quê? Por que é muito importante nós termos que ter uma vida de trabalho? Além de conseguirmos sustento para nós, que ele fala, né, que para as pessoas arranjarem trabalhos tranquilos, para elas poderem comer o pão, o seu próprio pão. Além disso, quando nós trabalhamos, nós fazemos bem às outras pessoas com o nosso trabalho. Por exemplo, um médico, ele quando ele faz a sua profissão bem feita, quando ele é um profissional ético, responsável, ele está ajudando as outras pessoas, ajudando uma pessoa que está doente a melhorar. Um advogado, quando ele faz seu trabalho ético, respeitoso, ele está ajudando uma pessoa perante a justiça. Todas as profissões são feitas para melhorar e ajudar as pessoas. E é isso que Paulo fala, né? Ele continua falando, né, sobre essa questão deles terem uma vida de trabalho. E o versículo 13 diz assim: quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. E como é que os cristãos iam fazer o bem? Através do trabalho dele. Nós estamos aqui também, o nosso trabalho serve para fazer o bem às outras pessoas. Todos nós temos uma missão dada por Deus, que é ajudar as outras pessoas. E Deus nos dá uma vocação. Existem pessoas que têm vocação, por exemplo, para ser médico, para ser advogado, para ser dentista, para ser professor. Todos nós temos uma vocação e através dessa nossa vocação, através da área que Deus nos chama para atuar, nós temos o dever de fazer o bem, de ajudar a sociedade. Por exemplo, ser pastor é uma função muito importante na sociedade. Mas imagina se só tivesse pastores. Se uma pessoa ficasse doente, quem é que ia cuidar dessa pessoa se não tivesse médicos? Ou até profissões mais simples que às vezes na nossa sociedade desvaloriza tanto, mas que são profissões extremamente importantes, como a função do gari. Imagine se não existisse gari. Como é que a gente iria descartar o nosso lixo? Para onde é que iria? Até um gari, ele ajuda as pessoas. Até essas profissões mais simples, por exemplo, ajudam as outras pessoas. E é isso que Paulo fala: vocês precisam trabalhar para ajudar as outras pessoas, não se cansando de fazer o bem. Por isso que nós não podemos ter uma vida ociosa. Infelizmente, nossa aula já está se encerrando, mas que a palavra de Deus possa ter feito morada no seu coração. E que você lembre desses 3 ensinamentos que aprendemos com a carta de 2 Tessalonicenses. 1. Que nós devemos perseverar sempre na nossa fé, mesmo numa sociedade tão descartável. O segundo ensinamento é que nós devemos estar atentos para o dia do Senhor, mas não com uma postura de medo, mas sim de alegria e de esperança, uma vez que você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E uma terceira coisa é que nós não podemos viver de maneira ociosa. Você tem uma função a desempenhar. Você precisa ajudar as outras pessoas através do seu trabalho, através do seu papel na sociedade. Amém, meus irmãos. Que você possa ter uma semana abençoada e cheia da presença de Deus.